Um barco naufragou no Mediterrâneo poucas semanas atrás. Calcula-se que 750 pessoas estavam a bordo, pouco mais de 100 sobreviventes. Eles estavam tentando chegar na costa da Grécia. Morreram, a maioria, a 80 quilômetros da costa da Grécia. A distância entre uma cidade e outra, próxima da cidade onde eu moro ou da cidade onde vocês moram. Os sobreviventes falaram que possivelmente havia mais de 100 crianças e alguns adultos trancados no porão desse navio, e os piratas costumam fazer isso no Mediterrâneo, trancam os adultos e as crianças para evitar algum tipo de confusão. O Mediterrâneo nos últimos anos se tornou uma grande cova coletiva de pessoas, calcula-se que mais de 25, 26, quase 30 mil pessoas morreram nesse mar tentando fugir da guerra e da fome. A maioria dessas pessoas que estavam nesse barco, esse barco não tem nome, fugiam de guerras que a própria Europa criou ou ajudou a criar nos países e jogou bomba na casa dessas pessoas, e é por isso que elas olham para o Mediterrâneo como uma esperança de chegar na Europa. Esse Mediterrâneo que depois, muito possivelmente para a maioria delas, vira uma grande cova coletiva. O mundo falou pouco sobre isso, eu procurei ontem nas redes sociais, na imprensa brasileira. As últimas notícias no Brasil são de 3, 4, 5 dias atrás. Poucos, de fato, se importam com essas pessoas, que saem da África e deixam uma outra tragédia para trás, principalmente mulheres e muitas crianças. O mundo, no entanto, hoje amanheceu bastante preocupado com um outro naufrágio, o naufrágio de um submarino. Esse submarino, sim, esse tem nome, é o Titanic. Esse tem nome e sobrenome. 5 pessoas estão a bordo dele, possivelmente, nas próximas horas, se não forem resgatadas, ficarão sem oxigênio. Várias equipes de busca estão atrás dessas pessoas. A diferença é que essas pessoas estavam fazendo turismo até os destroços do navio afundado, Titanic. Pagaram cada uma delas $250 mil para fazer esse tipo de turismo. Muitos barcos, muitos helicópteros e muitos aviões estão em busca dessas pessoas que possivelmente se encontram ainda no fundo do mar. Quase nenhum barco, quase nenhum helicóptero e quase nenhum avião foi buscar os imigrantes que afundaram e possivelmente morreram mais uma vez no Mediterrâneo. Alegam que estão em profundidades muito desconhecidas para serem resgatados. Um avião da Grécia havia identificado esse barco de imigrantes. Alega que fez contato 2 ou 3 vezes com o barco, mas o barco não respondeu. E não respondeu por um motivo muito simples. Ao contrário dos senhores do submarino, que serão resgatados e levados para casa, com cobertores e colchões quentes, para suas casas, esses imigrantes sabiam que era preferível enfrentar o mar e enfrentar a possibilidade da morte do que serem resgatados pelas marinhas dos países europeus. Porque, é claro, quando chegassem em terra, seriam presos e mandados de volta para os seus lugares. Eu quis começar o programa hoje de um modo um pouco diferente, para que a gente possa refletir também o que é que está acontecendo na imprensa do mundo e aqui no Brasil em relação a essas duas coberturas. A cobertura dos 750 imigrantes e a cobertura dos 5 ricaços que foram fazer turismo. É muito diferente, né? Sabemos. Muito bem, o Desperta de hoje está começando. Muito bem, rapaziada, estamos começando o Desperta de hoje, quarta-feira, 21 de junho, 7h07 da manhã, ao vivo. Muito obrigado a todo mundo que está por aí, a todas as pessoas que estão chegando por aí. Vai deixando seu comentário, vai deixando seu like. Por gentileza, quem puder também pega o nosso link, transporta o nosso link para as outras redes sociais que vocês usam, né? Pode mandar lá no Instagram, pode mandar lá no WhatsApp. Publique no Twitter, publique no Facebook, para a gente trazer mais gente aqui. Aliás, ontem batemos uma marca importante, né? Tivemos 15 mil pessoas no todo vendo o programa ao vivo ontem em todas as redes que a gente transmite. E lembrando que transmitimos também no Facebook, no YouTube, na Twitch, no Twitter e também no Instagram.
Sempre me esqueço também de pedir aí, mas quem estiver assistindo no Facebook também, né? Pode dar o like e compartilhar. Se você puder, claro, porque eu sei que essa hora da manhã muita gente está atarefada fazendo um monte de coisa por aí, né? Se arrumando, acordando, aquela coisa toda, arrumando a meninada para ir para a escola, então, né? Cuidando de outras pessoas que moram nas suas casas aí, né? Do pai, da mãe, do tio, da tia. Eu sei que é complicado, não precisa correr até o celular para fazer isso, mas quem puder, faça e pode fazer depois do programa também, porque este programa, claro, fica gravado, tá bom? A gente vai dar uma passada sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Temos bastante coisa hoje, principalmente a notícia principal do dia de hoje. Teremos a sabatina de Cristiano Zanin Martins, que possivelmente será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado aí pelo presidente Lula. Essa sabatina é uma sabatina obrigatória, né? Assim rege a nossa legislação. A sabatina ocorre no Senado, os senadores fazem ali várias perguntas para os candidatos, isso acontece com todos eles, né? Dificilmente há algum problema. O prognóstico é que o Zanin, né, como é mais popularmente conhecido, tem a vida mais ou menos fácil lá no Senado e será aprovado como um novo ministro da Corte. A grande dúvida hoje é como será em relação a Sérgio Moro, tá? Daqui a pouquinho a gente fala nisso, mas antes, rapidamente vamos passar para o que aconteceu ontem na CPI dos atos golpistas, né? O Silvinei Vasquez, o cara que era o responsável pela Polícia Rodoviária Federal, esteve na CPI ontem, deu um depoimento longo, ficou 11, 12 horas lá. Vários parlamentares fizeram perguntas a ele, tanto da oposição quanto os governistas, né? O Silvinei Vasquez começou o dia relativamente bem, estava muito seguro, né? Com muita autoconfiança. No entanto, ao longo do dia, as suas mentiras foram desmontando. Sim, estava lá na condição de testemunha, não poderia ter mentido a CPI, isso pode ocasionar até mesmo prisão na CPI. Lembremos na CPI da Covid, né? Foi decretada uma ordem de prisão ao vivo durante a CPI da Covid. E ontem, na minha opinião e na opinião de muita gente que assistiu a sessão de ontem, Silvinei Vasquez tinha todos os elementos para ter saído da CPI preso, porque mentiu várias vezes durante a CPI em relação a coisas objetivas, né? Soltou um monte de números, um monte de dados, fez um monte de ilações lá, passou a maior parte do tempo mentindo e tentando falar mal da imprensa, porque a imprensa, nesses casos também, sempre é um grande bode expiatório para esse discurso dessas pessoas, né? Então é o seguinte, vamos rapidamente passar por alguns vídeos que aconteceram aqui para a gente colocar as coisas no eixo para vocês não perderem de mirada o que importa em relação à CPI dos atos golpistas. A gente vai reorganizar o pensamento de todo mundo aqui a despeito de todas as mentiras que foram contadas ontem lá. Qual é o eixo principal do depoimento do Silvinei Vasquez? Ele era o cara à frente da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, na época da eleição, que fez uma quantidade excessiva de blitz nas estradas, principalmente no Nordeste, sobretudo, principalmente nas cidades onde o Lula havia vencido a eleição no primeiro turno. Então, pergunta básica, principal, né? Se fosse uma coisa correta da PRF em fazer aquelas blitzes, por que o volume do primeiro para o segundo turno aumentou e por que aumentou justamente em locais onde o Lula havia vencido? A resposta é óbvia. A intenção da PRF, comandada por este cidadão, era fazer com que as pessoas não chegassem nas urnas para depositarem os seus votos para o presidente Lula. É isso o que se investiga na CPI. Muitas mentiras ontem, então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, um vídeo muito rápido mostrando eleitores no dia da votação do segundo turno, mostrando que estavam sendo coagidos para não chegar à urna. Vamos lá. Polícia Federal arrancou o adesivo do carro do senhor? Do meu carro arrancou. Arrancou? Do meu carro aqui, e tomou a bandeira do outro. Tirou a bandeira, mandou tirar a bandeira do Lula. Do Bolsonaro. Tá censurando não mesmo. Tiraram, encarnaram porque o presidente Lula tá aqui, ó. Atenção, Ministério Público aqui, Juazeiro do Norte, aqui, dúvida em ó. votar em Lula, é 1000 vezes Lula, pra tirar essa besta-feira. Que é Juazeiro do Norte, aqui no bairro Pirajá, a Polícia Federal tá vindo aqui, arrancando adesivo de carro que tem adesivo de Lula, tá arrancando. Tirando bandeira na A mão. bandeira é do Brasil, não é da besta-feira não, viu? A bandeira é do Brasil, aqui é a bandeira do PT, aqui é a bandeira do Brasil. Garantido por lei. Muito bem, como esse, há vários vídeos espalhados pela internet, esse aqui é apenas um exemplo.
ônibus parados, né? Parados por muito tempo ali, e o plano é mais ou menos óbvio, fazer com que as pessoas não só não chegassem na urna, mas também que eventualmente o TSE aumentasse o tempo de votação para dar tempo para que essas pessoas chegassem na urna e com isso contestariam o processo eleitoral no segundo turno, novamente perdido pelo senhor Jair Bolsonaro. Segundo vídeo resume muito bem as principais mentiras do Silvinei Vasquez ontem na CPI. Bora assistir. Segundo dados da Polícia Federal, olha isso, o número de fiscalizações da PRF no primeiro turno em todos os estados da região Nordeste, nós somamos 13.044 fiscalizações da PRF na região Nordeste no primeiro turno. Vamos ao segundo turno, 17.133 fiscalizações da PRF na região Nordeste, quase 4.000 de acréscimo. Silvinei Vasquez, o senhor reconhece esse aumento? E por que esse aumento significativo do primeiro para o segundo turno de fiscalizações na região Nordeste? Uma pergunta é, reconhece ou não reconhece o dado? Se não, vamos às fontes. A minha Polícia Rodoviária Federal. Se sim, qual a razão técnica para isso? Mas tem um outro fato, senhor presidente, para nós abordarmos. Pagamento de hora extra, indenização por flexibilização voluntária do repouso remunerado. Ou seja, pagar a hora extra para que o policial possa ir para a rua. Vamos lá. Ordem de serviço número 121. No primeiro turno foram gastos R$ 313.200. Ordem de serviço 121, primeiro turno, gasto com compra dessas horas extras para colocar policiais nas ruas, 313 mil. Vamos ao segundo turno, ordem de serviço 163. Sabe qual o valor foi gasto? R$ 3.566.700. O deputado Rubem Júnior chegou a fazer uma questão, quando ele falou assim, como é que se mobiliza para criar um obstáculo? Veja, está mudando o número de fiscalizações do primeiro para o segundo turno, significativamente, está mudando o número de valor pago para colocar mais policiais na rua do primeiro para o segundo turno. Óbvia, do primeiro para o segundo turno aumentou consideravelmente o número de blitzes no Nordeste brasileiro e aumentou também a grana que foi gasta com policiais de folga. Do primeiro para o segundo turno. Do primeiro turno gastou-se R$300 mil, no segundo turno 3 milhões de reais. O objetivo dessa operação está bastante evidente. Essas duas perguntas, obviamente, ontem foram tergiversadas e ficamos sem resposta. Último dado aqui em relação a ontem. Postou na sua rede social mensagens eleitorais, dizendo para as pessoas votarem no Bolsonaro, fez várias fotos junto com o Bolsonaro, esteve em eventos, aquela proximidade toda. Ele falou que não tem proximidade com o Jair Bolsonaro e com a família Bolsonaro. No entanto, ontem, no intervalo da CPI, ele foi flagrado justamente fazendo isso aqui que a gente vai ver nesse vídeo agora. Vamos lá. Muito bem, essa é a relação de não proximidade do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal com os Bolsonaro. Vocês conseguiram ver claramente na imagem. Para quem está só ouvindo o programa e não vendo, está ele ali confraternizando com o Eduardo Bolsonaro, aquela coisa toda, né? Então, a sessão de ontem foi importante, começou muito bem, né, conseguindo fugir, soltando vários números, depois vários deputados contestaram inclusive a fonte dos números e ele ficou de mandar para a CPI a fonte de onde tirou os números que usou para mentir ontem na CPI. Repetindo, estava na condição de testemunha, deveria sim ter saído da CPI preso. Isso que deveria ter acontecido
ontem. Jandira Fegali lá no Twitter, não é verdade que ele se apresentou espontaneamente ao TSE no dia 30 de outubro. Silvinei Vasquez foi intimado pelo ministro Alexandre de Moraes a cumprir a legislação e parar com as blitz abusivas no Nordeste e também desobstruir estradas onde os bolsonaristas estavam tentando impedir eleitores do Lula de chegar na urna. Foi intimado e ontem mentiu que se apresentou voluntariamente ao TSE. De novo, mentira. Isso é um dado, de fato, objetivo da realidade. Não cabe opinião e nem interpretação em relação a isso. Há um ofício do Alexandre de Moraes ameaçando ele, inclusive, de prisão, né, no dia da eleição. Não é verdade, ainda diz a Jandira Fegali, que o maior efetivo da Polícia Rodoviária Federal fica no Nordeste. Isso é outra mentira. Ele falou ontem que tinha mais blitz no Nordeste porque o maior efetivo da Polícia Rodoviária Federal fica no Nordeste. Isso é mentira. Uma soma rápida mostra que esse número é maior no Sudeste. É óbvio, porque é onde tem mais gente, né? Em geral, é assim que as coisas funcionam, tá? Ou seja, mentira deslavada. E por último, Jandira Fegali, não é verdade que não havia condições de desbloquear as estradas logo após as eleições. Até mesmo uma torcida de futebol, no caso a torcida do Galo Mineiro, do Atlético Mineiro, conseguiu fazer isso sem dificuldades. Isso foi explorado ontem aqui. Então Silvinei Vasquez, que seja por incompetência, não conseguiu ou não pediu para que os seus agentes desbloqueassem as ruas durante e depois do segundo turno. Tá bom? Esse é o resumo do que aconteceu hoje. Vamos lá, então, para o assunto do dia, lá da Folha de São Paulo. Zanin encara Senado com histórico recente de rejeições. Com histórico recente sem rejeições. Como eu falei antes aqui, é quase impossível que o Zanin seja rejeitado pelo Senado hoje e não possa assumir a sua cadeira no STF. As projeções são muito positivas a ele e deve sim ser o próximo ministro da Suprema Corte. Indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski no STF, o advogado Cristiano Zanin será sabatinado nesta quarta-feira por um Senado sem histórico recente de rejeições. A última vez em que a casa rejeitou um nome à corte foi em 1894, portanto, quando barrou 5 escolhidos pelo então presidente Marechal Floriano Peixoto, mas claro, era um outro Brasil em convulsão social, lembrando aí que o Floriano Peixoto é aquele presidente da sequência de presidentes militares depois do golpe militar contra o Império que fundou a nossa República, né? Lembremos sempre que que a nossa Constituição da República foi um golpe militar dado pelos militares contra o Império, colocaram Dom Pedro II num navio e chutaram Dom Pedro II de volta para a Europa, tá? Não esqueçamos disso também, porque a história é importante, né? Quem mais se aproximou disso desde 1989 foi Francisco Rezec, aprovado por 45 votos a 16, apenas 4 mais do que os 41 necessários. Indicado pelo Fernando Collor em 92, Rezec havia integrado o STF no início dos anos 80 e deixou o tribunal para assumir um ministério do governo. Zanin será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em seguida, basta maioria absoluta entre os votos dos 81 senadores para que a nomeação seja ratificada no plenário. Nos primeiros anos após a aprovação da Constituição de 88, o patamar de votos recebidos no plenário do Senado por indicados ao STF costumava ser de até 50 votos desses possíveis 81 senadores, tá? Pode ter abstenções, então por isso que eu estou falando possíveis, né? Não necessariamente todos estarão lá para votar. A partir de 97, com a escolha de Nelson Jobim, que conseguiu 60 votos contra apenas 3, os placares passaram a ter uma margem mais ampla. O maior número de votos desde 89 foi alcançado pelo ministro Luiz Fux, que conseguiu 68 votos, apenas 2 votos contra e o restante abstenções. Ou pessoas que eventualmente não estavam lá para votar, né? Senadores que não estavam no dia para votar. Escolhido por Dilma Rousseff em 2011, o magistrado integrava o STJ na época, né? Já o ministro André Mendonça, o segundo indicado pelo Bolsonaro, foi o que recebeu o maior número de votos contrários, sendo aprovado por 47 a 32. Acredita-se hoje que o placar do Zanin não deve passar nem próximo disso. A rejeição dele, mesmo entre os bolsonaristas, deve ser baixo, repetindo de novo, as projeções são para que ele assuma com certa tranquilidade a sua cadeira no STF.
Levantamento feito pela Folha, com base em dados do Supremo e do Senado, mostram que desde 89 a etapa de aprovação na casa aconteceu 14 dias após a indicação em metade dos casos, né? Então a Folha traz mais alguns dados interessantes aqui para quem quiser se inteirar em relação a isso. Então hoje acontece a sabatina do Zanin lá no Senado, isso possivelmente na parte da tarde, né? Deixa eu ver se tem o horário aqui. Geralmente as comissões se reúnem entre o final da manhã e o começo da tarde. Não temos horário aqui, dona Folha, não temos horário, então faltou o horário aqui para a gente saber, né? Vamos ver rapidamente aqui os grandes temas, né, que devem causar algum conflito hoje lá na conversa do Zanin com os senadores, temas que devem ser levantados por alguns senadores e também possivelmente pelo senhor Sérgio Moro, caso consiga articular os próprios neurônios e as próprias conexões cerebrais para fazer alguma pergunta que tenha alguma coerência, né? Lula, suspeição e Americanas. O que Zanin vai responder na sabatina ao STF hoje? Isso aqui trazido lá pelo UOL. Apesar da expectativa de aprovação, Cristiano Zanin Martins deve enfrentar perguntas duras na sabatina de hoje. O ex-advogado do presidente Lula na Lava Jato será questionado pelos senadores sobre sua relação com o petista. É isso que vem sendo falado muito desde a indicação, né? O Lula estaria indicando o seu ex-advogado, no caso, né? Lembrando que Zanin, ao assumir o STF, pode declarar-se impedido em casos que envolvam o ex-presidente Lula, né? E possivelmente o fará, é o que fazem os ministros do STF no geral, né? Mas vamos deixar uma coisa clara aqui, ele não precisa se declarar impedido nos casos da Lava Jato. Por quê, pessoinhas? Isso é importante para todo mundo que está assistindo a gente. Eu vou falar uma frase forte aqui, mas vocês vão entender. A Lava Jato não existe, tá? Não existe um ente chamado Lava Jato. Lava Jato é um nome fantasia, um nome de marketing, dado pelos procuradores que trabalhavam no Paraná na época para englobar vários processos que eles estavam tocando na época. Mas quando você pega um processo, não está escrito no processo o processo da Lava Jato. Lava Jato é um nome que não existe. Lava Jato é algo que não existe. Lava Jato não é um ser, não é uma entidade, não é uma associação, não é um braço do Estado, não é nada disso. O que existem são processos que investigaram fatos acontecidos na época relacionados à Petrobras. E por conveniência, por marketing, por tudo que sabemos, os procuradores chamaram aquilo de Lava Jato. Então não existe suspeição do Zanin ou de qualquer outro ministro do STF em relação aos processos da Lava Jato, tá bom? Porque a Lava Jato não existe. A suspeição do Zanin poderá sim ser autodeclarada, né, no caso dele, em casos que envolvam o presidente Lula, porque Zanin era advogado do Lula. Em todos os casos, não necessariamente depende, vai se avaliar caso a caso, tá bom? Então, para a gente deixar isso bem redondinho aqui, para vocês também terem essa informação. A forma, o que mais temos aqui? A forma como lidará com os processos da extinta força-tarefa, né? Portanto, o que eu falei aqui, da Lava Jato, né? E temas espinhosos em trâmite no STF, como a descriminalização das drogas e do aborto. Esses são os grandes temas, né, que envolvem também muitas questões morais aí, né? Temas muito moralizados pela extrema-direita, pelos conservadores brasileiros. São sempre temas que rondam muito a corte. Aliás, a corte que já tomou várias decisões em relação ao aborto e corte essa que deve tomar decisões em relação à descriminalização principalmente da maconha no Brasil, talvez ainda esse ano, talvez seja um julgamento do qual o Zanin vá participar, tá bom? Um dos principais pontos a serem abordados por senadores, especialmente da oposição, será a forma como o Zanin se portará ao julgar os casos derivados da Lava Jato. Lembrando de novo, a Lava Jato não existe, né? Não existem os casos da Lava Jato, tá? Tanto é assim que agora estão pensando em desmembrar os casos da 13ª Vara e colocar em outras varas. Então não existe um uníssono de casos chamado a Lava Jato. Isso é um nome fantasia, isso é um nome de marketing. O advogado é obrigado a se declarar impedido em processos em que atuou como parte ou como advogado. Isso sim, né? Isso para todos, né? Nos demais, Zanin pode se declarar suspeito sem a necessidade de justificar o motivo. Há interlocutores, o ex-advogado de Lula diz que vai avaliar caso a caso
e processos sobre a possibilidade de suspeição, né, como é devido, na verdade, né? Zanin precisa de maioria na CCJ, né? Então a estimativa de que ele tenha ao menos 55 votos entre os 81 senadores, então passaria aí com folga, como a gente vem falando antes aqui, né? Então tem aqui uma grande análise do UOL, né, sobre a impessoalidade em relação ao Lula e outros temas espinhosos da corte também, como eu falei, drogas e aborto são os principais temas, né, mais moralizados e moralizantes aí pela direita brasileira, sempre rendem muitas manchetes, sempre rendem muita discussão, né? Então são temas importantes também que obviamente veremos perguntas sobre isso hoje, né? E tem o caso Americanas também, né? Na mesma linha de questionamento sobre os casos da Lava Jato, Zanin deverá ser abordado sobre como lidará com os casos em que ainda atua como advogado, sendo a recuperação das Americanas o mais midiático. Lembrando que Zanin é ainda, não sei se é ainda ou se já saiu do caso, mas era até pouquíssimo tempo atrás, né? Advogado em uma das grandes causas envolvendo a Lojas Americanas. Zanin, que ao longo da sua carreira atuou muito nessa parte de contencioso, de briga de empresas, né, de direito empresarial aí, tá? Então a carreira dele é muito marcada por esses casos também, e um dos casos mais recentes e midiáticos que saiu à tona antes da indicação dele ainda, no ano passado, é o caso das Americanas, onde ele atua. Duas coisas importantes. É claro que essas perguntas acontecerão. É evidente que se esse caso cair no colo ou na turma ou no pleno, quando o Zanin for ministro, ele vai ter que analisar isso com atenção e eventualmente se declarar impedido, mas também não podemos aqui criminalizar o exercício da advocacia. Advogados defendem pessoas, empresas, instituições. Todo mundo tem direito à defesa. Sabemos aqui, vocês sabem, a cobertura que eu tenho feito de Americanas aqui, né? A cobertura do caso de corrupção das Americanas, absurdo aqui que a gente tem feito, calculado aí em 50 bilhões de dólares. Expusemos várias vezes aqui os então controladores das Americanas, Lehman, Herman Telles e Sicupira. Falamos desse caso, destrinchamos o caso, mostramos também como esses controladores se beneficiaram dessa corrupção diretamente nos seus bolsos e mostramos também o interesse dessas pessoas em tomar conta da Eletrobras, da energia que chega na nossa casa. Mas mesmo esses caras, obviamente, têm direito à defesa, né? Tem direito à ampla defesa. É isso que defendemos, né? Que as pessoas possam se defender daquilo que são acusados. Então o Zanin, nesse caso, vamos só cuidar para a gente não criminalizar também o exercício da advocacia. É para isso que advogados servem, né? Para defender pessoas que muitas vezes, aos nossos olhos, seriam indefensáveis, mas não. No Estado democrático de direito, todo mundo dentro do sistema da justiça é defensável, né? Isso é um direito das pessoas e a gente não pode escorregar para criminalizar a profissão do advogado, né? A labuta do advogado. São coisas diferentes, estaremos, claro, aqui atentos. Vocês sabem que aqui a gente não passa paninho para ninguém, né? O negócio aqui não é assim não, né? Muito bem, então a matéria completa está lá no UOL, quem quiser ler, né, tá na capa do UOL, né? Lula, suspeição e Americanas, o que Zanin vai responder na sabatina ao STF hoje, tá? O que mais temos aqui, rapidamente, relator prevê sabatina de Zanin de até 5 horas de duração e perguntas em bloco. Nas contas do senador Veneziano Vital, a sabatina dessa quarta-feira do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula para a vaga do STF, não deve passar de 5 horas de duração. O primeiro a sabatinar Zanin é o próprio Vital, relator da indicação. Ele pretende fazer no máximo 5 perguntas para não alongar o escrutínio e dar oportunidade a outros colegas para poderem se manifestar. Então, aqui está mais ou menos o esquema como a coisa vai ser feita, né? A sabatina mais breve até hoje feita no STF, nos tempos recentes, é a da ministra Carmen Lúcia, que aconteceu em maio de 2006 e durou apenas 2 horas e 11 minutos, tá? A do Lewandowski também foi bastante curta, 2 horas e 27 minutos. A mais longa foi a do Edson Fachin, que durou 12 horas e 25 minutos. Portanto, hoje a do Zanin deve ficar aí no meio do caminho, durar mais ou menos 5 horas. É o que espera o senador relator. No entanto, teremos, obviamente, um embate esperado hoje. Eu digo que é um embate esperado mais pelo fator cômico, tá? Ninguém imagina que o Sérgio Moro está à altura,
né, de articulação, de comunicação política e até intelectual, por que não dizer, acho que podemos fazer essa avaliação, depois de tantos anos acompanhando a vida pública do Moro, para lá e para cá, não está à altura intelectual de fazer sabatina com quem quer que seja, né? Já vimos alguns embates entre Zanin e Moro nos tribunais, então já temos uma expectativa mais ou menos do que vai acontecer. Claro que hoje o Moro, na condição de senador, vai estar ali mais soltinho, né, mais disposto, sabendo que está sendo filmado, que o negócio está passando ao vivo, deve ter se preparado, imagino, para tentar pegar o Zanin em algumas questões ali. No entanto, eu quero ver esse embate. Claro que quero ver esse embate. Não é propriamente um embate de titãs, né? Porque o Moro não está nessa condição, né? Mas a gente vai querer ver o alívio cômico. Talvez a sabatina possa ser alguma coisa parecida com isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Dá uma olhada aí. Qual foi a última que o senhor leu? A última que eu li de biografia? Puxa vida. Eu tenho uma péssima memória, mas... Faz esse tempo todo? Ah? Faz esse tempo todo? Não, não faz não. Canal criado lá pelo queridíssimo Bruno Sartori. É um trecho do programa Chaves, né? Lá do SBT, famosíssimo. E tá o Moro aí naquela entrevista. Esse diálogo não foi criado, tá? Claro, só os rostos do Moro e do Pedro Bial foram colocados nos personagens. Mas o diálogo é um diálogo real, para quem não pegou esse diálogo, na época em que o Moro foi entrevistado lá pelo Pedro Bial. Gosta muito de ler? Gosto muito de ler. Gosta de ler o quê? Biografia. Qual foi a última que o senhor leu? A última? Pois é. Mas faz tanto tempo assim? Não faz, né? Então, olha, eu espero que a coisa ande mais ou menos para esse caminho hoje, para que pelo menos a gente tenha uma quarta-feira de alívio cômico, porque amanhã, quinta-feira, 22, né? 22 de junho. Então preparem as pipocas amanhã, porque Bolsonaro corre o risco de ficar, Bolsonaro corre o risco de ficar triste e o Brasil corre o risco de ficar feliz, né? Então hoje esperemos a sabatina do Zanin e amanhã parem tudo o que vocês estiverem fazendo. Claro que a gente vai falar sobre isso amanhã de manhã aqui e claro que falaremos do rescaldo caso haja decisão amanhã ou não, de todo modo, no Desperta ICL na sexta-feira às 7 horas da manhã ao vivo, tá bom? Vamos lá então, vamos andar mais um pouquinho, gente? Simbora aqui, ó. Notícia importante, mínimo existencial dobra e se soma ao desenrola para a retomada do consumo. O anúncio feito pelo presidente Lula de que o mínimo existencial será quase dobrado, passa de 303 para 600 reais, vai na linha da justiça ainda que tardia, traz aqui a colunista da Folha, Maria Inês Dolce. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o seguinte, ó. Ele se soma ao programa Desenrola. O programa Desenrola é aquele programa para você que tem dívidas aí, né? Se você está com dívidas até 5 mil reais, eu já falei sobre isso no programa aqui, vou repetir. Se você tem dívidas hoje até 5 mil reais com instituições financeiras e outras dívidas, se conhece gente que tem, manda o link desse programa para essa pessoa estar bem informada. A sua dívida pode ser renegociada, procure os bancos, tá? É um programa importante que foi lançado nos últimos tempos para tirar as pessoas, limpar o nome, né? Eu odeio esse nome sujo, né? Odeio isso, porque muitas vezes, na maioria das vezes, não é culpa da pessoa, que o nome dela está sujo, a pessoa foi empurrada, né, para a marginalidade do crédito, essa é a grande verdade, mas procure esse programa. E agora foi aprovado pelo presidente Lula o seguinte, você tem o mínimo necessário, né, para você ter o seu dinheiro confiscado, tá? Então, agora, a partir de agora, a parada é o seguinte, para você ter uma ideia, ó. Ela sai, deixa eu procurar o parágrafo exatamente onde está aqui, ó. O mínimo existencial, que é o nome técnico desse negócio, né? Aliás, podia mudar, né? Mínimo existencial, né? Ninguém vai usar esse troço, né? Isso aqui é tipo arcabouço fiscal, né? É a parte da renda que não pode ser confiscada. Isso aqui que é importante, tá? Então, esse valor mudou. A gente acha que são valores baixos, né, gente? Mas, gente, milhões de pessoas vivem com pouquíssimo dinheiro no Brasil
Essa é a grande verdade, né? Então, esse mínimo existencial é a parte da renda que não pode ser confiscada judicialmente para o pagamento de uma dívida. Em julho do ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que definiu esse mínimo em 25% do salário mínimo, tá? Um valor muito baixo, sob qualquer parâmetro, para que possibilitasse básicas condições ao cidadão no exercício dos seus direitos fundamentais. Então agora, o mínimo para ser confiscado que você pode ter não é mais R$300, é R$600, tá bom? Notícia importante, então fiquem de olho nisso, principalmente para quem está endividado, que são muitas pessoas no Brasil, né? São milhões de pessoas no Brasil, né? Ainda sobre o Bolsonaro, rapidamente, TSE deve considerar ataques golpistas do 8 do 1 no julgamento do Bolsonaro. Informação da Carolina Brígido lá no UOL, então isso entra no bojo do julgamento de amanhã. O Bolsonaro, como eu já falei no programa de segunda-feira, deve ser julgado pelo conjunto da obra, como chegamos até o 8 de janeiro, tá? Lembrando que a ação contra ele é uma ação por abuso de poder político, abuso de poder econômico e também por uso indevido dos meios de comunicação estatais, né? Porque ele usou tudo isso naquela reunião com embaixadores para mentir sobre as urnas, distorcendo ou inventando coisas que não estavam em uma investigação da Polícia Federal. Foi desmentido depois pelo próprio delegado que fez a investigação, tá bom? Esse é o caso que rola contra Bolsonaro. Matéria lá da Repórter Brasil, depois do Ceará, 10 estados podem proibir a aplicação de agrotóxico por aviões no Brasil. Isso aqui é uma notícia super importante, a gente que mora na cidade não se dá muito conta do quanto é importante isso aqui, mas é uma prática que acontece no Brasil ainda com muita frequência. É proibido pulverizar agrotóxico com aviões na Europa inteira. São raríssimas exceções. Ou os europeus são um bando de otários, ou nós somos um bando de otários, né? Todo mundo que está aqui no Brasil, que pode, vai para a Europa, que maravilha, aqui sim, civilização, funciona. Aí quando a gente chega e fala, pois é, na civilização que você chama, que funciona, né? Aquela mesma civilização do editorial do começo do programa, que vai bombardear o Afeganistão e depois força as pessoas a entrarem num barco lotado, sem nome, que naufraga no Mediterrâneo. Pois bem, essa mesma civilização, né? Aí quando a gente fala, pois é, lá não pode pulverizar agrotóxico. Aí no Brasil, quando quer proibir, é uma gritaria, que absurdo, querem acabar com o agro e tal. Gente, ou é a civilização ou não é, né? Ou nós somos a grande civilização ou nós não somos, né? É claro que as coisas estão num tom cinza, não é nenhuma coisa nem só outra, mas eu estou dizendo, muita gente que vai visitar, acha uma maravilha, visita lá a Alemanha, né, como é que é feita as coisas lá, o maquinário usado, vai para os Estados Unidos, vai para cá. Em vários países do mundo não é mais permitido fazer isso. E no Brasil, 10 estados podem começar a proibir também, depois de uma decisão que teve lá no Ceará, segundo a Repórter Brasil. Por que que isso é importante? Para quem não sabe, vamos aqui ler rapidamente várias notícias. Brasil de Fato, notícia publicada em 2021. Agrotóxicos são jogados por avião e intoxicam moradores, nascentes de rios e matam abelhas em Goiás. Repórter Brasil, agrotóxicos são lançados de avião sobre crianças e comunidades em disputas por terra. Então os caras vão lá e propositalmente passam aviões jogando veneno na cabeça das pessoas quando há disputa por terra. É usado, portanto, como arma. Arma. Isso também entra na questão da proibição. G1 lá do Maranhão, comunidade intoxicada por agrotóxico lançado de avião em Buriti, no Maranhão. G1 lá em Goiás, justiça condena empresas por danos morais a pessoas atingidas por agrotóxicos jogadas de avião em Rio Verde. Agência Brasil, pulverização aérea de agrotóxico provoca danos persistentes, dizem especialistas. Outra notícia rápida do mapa de conflitos. Atingidos por agrotóxicos em Rio Verde lutam pela punição dos culpados contra a pulverização. Outra notícia lá do Instituto Humanitas, da Unicinos. Fazendas fornecedores da Coca-Cola e da Nestlé usam agrotóxicos que adoecem comunidades em São Paulo. É pouco? Não é pouco. Tá bom para vocês, né? Uma série de notícias aqui, se vocês procurarem na internet, tem mais um monte. Poderia ficar o dia inteiro falando do absurdo, da maneira absurda como a pulverização por aviões vem sendo usada no Brasil. Na Europa não pode.
Então, se você é do agro do Brasil e gosta da Europa e visita lá e tal, haverá um motivo pelo qual os europeus não permitem que isso seja feito lá, né? Então a gente pode tentar, vou colocar entre aspas aqui, né? A gente pode tentar se civilizar nessa questão também. Não vai acontecer nada com ninguém, você vai continuar tranquilo, vai continuar plantando, vai continuar ganhando dinheiro, fica tranquilo, tranquilo, tá? A maneira é que, o problema é que muita gente está usando isso para outros fins, que não sejam os fins exclusivamente da agricultura, tá bom? E isso causa danos a pessoas, aos rios e à natureza como no geral, tá bom? Vamos lá para o UOL, matéria exclusiva dada no UOL hoje. O ERJ pagou R$24 mil a ex-PM condenado por tortura e morte do Amarildo. Lembram do caso Amarildo, um caso que aconteceu aí já há uns bons 10 anos atrás, né? Um morador do Rio de Janeiro que foi preso ilegalmente pela PM, foi torturado dentro de uma UPP, se bem me lembro o caso é esse, né? Foi torturado dentro de uma UPP e depois desapareceu. Pois é, hoje o repórter Rubem Berta, lá no UOL, que vem dando várias reportagens em relação a essa grana fantasma da UERJ, né? Que irrigou várias pessoas, principalmente durante o ano eleitoral do ano passado, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Rubem Berta hoje nos diz aqui que a UERJ pagou 24 mil ao ex-soldado da PM Jorge Luiz Gonçalves Coelho, um dos 13 condenados pela tortura e morte do pedreiro Amarildo de Souza em 2013 na favela da Rocinha. Coelho foi contratado como bolsista do projeto de pesquisa Escola Criativa e de Oportunidades. E entre julho e outubro de 2022, portanto no ano passado, portanto exatamente no período eleitoral e não por acaso. Essa série de matérias já mostrou o link entre o derramamento dessa grana toda e as eleições do ano passado no Rio de Janeiro e também que influenciavam, claro, nas eleições nacionais, né? A remuneração mensal dele era de 6 mil, valor bruto, em folhas de pagamento secretas, às quais o UOL teve acesso. Nos 4 meses em que recebeu dinheiro da universidade, o ex-policial ainda cumpria a pena em regime aberto, a qual foi concluída este ano. Ele foi condenado a 10 anos de prisão. Por WhatsApp, Coelho negou ter prestado serviço ao UERJ e disse desconhecer o pagamento desses 24 mil reais. Ele afirmou que iria à universidade para tentar esclarecer por que seus dados constam nas folhas de pagamento. O projeto contratou cabos eleitorais, o ECO, voltado a iniciativas de inovação em escolas públicas. Coitada das escolas, né, cara? Sempre elas, né? É o kit robótica do Lira, é o dinheiro pirata da UERJ, né? Tudo, e aí nada para a escola, nada. Lá no fundo não sobra nada para a escola, vai tudo parar no bolso dessa gente, né? Faz o simples, né? Faz o simples, manda comida, manda... Não, comida não manda, nada. Ontem, aliás, a gente mostrou que os kits robótica estavam numa caixa, né? A escola lá não tem nem banheiro, tem nada, né? Não tem professor que sabe montar aquilo. Aliás, ontem o Chico Pinheiro, no ICL Notícias segunda edição, falou muito bem, fez o cálculo lá, né? Mostrou que esses tais, os kits robóticas, que envolvem as pessoas ao redor de Arthur Lira, podem custar até 600 reais. Sabe a quanto o Pedrinho era vendido para o governo? 14 mil reais cada kit, né? Por essa turma do Lira, que já falamos aqui, montou lá a National Alagoas Space Association, porque 70% de todo o dinheiro do kit robótica foi parar em 6 ou 7 prefeituras nas Alagoas, tá bom? É o mesmo programa, continuando aqui, que o UOL mostrou já ter sido usado para abrigar cabos eleitorais aliados da cúpula do PL, partido do governador Cláudio Castro, que foi reeleito no ano passado, e de Jair Bolsonaro, e também de legendas de esquerda ligadas ao ex-reitor da UERJ, Ricardo Lodge, atual suplente de deputado federal pelo PT. Portanto, o negócio lá, como se fosse jogador de futebol, né, o Pedro Falcão, bate com as duas, né? Bate com a direita, bate com a esquerda, bate com as duas, né? O ex-PM negou ter qualquer ligação política e disse que não vota mais há 13 anos. A UERJ vai abrir sindicância. Essa série de reportagens aqui, publicada lá no UOL, né, pelo repórter Rubem Berta, é uma série de reportagens extensa, vem sendo publicada desde o ano passado. Infelizmente não teve efeito nas eleições do ano passado, porque é de fato um escândalo gigantesco que deveria ter caído no colo do governador Cláudio Castro. Isso não aconteceu e com essa grana toda derrubada na praça, ele conseguiu a sua reeleição.
Muito bem, ontem muitos protestos no Rio Grande do Sul em relação a mais uma mordida que o governo gaúcho quer dar nos servidores, né? O governo do Rio Grande do Sul historicamente faz o seguinte, ele gasta um monte de dinheiro, vai à falência, tá? E quando precisa de dinheiro, ele financia o Estado de novo com o dinheiro dos servidores. É isso que tem acontecido no geral no Rio Grande do Sul, tá? Professores e outros servidores também. Como ele faz isso? Ou congelando salários, ou não fazendo novas contratações, né? E evitando que mais pessoas entrem no serviço público no Rio Grande do Sul, ou comendo parte da aposentadoria e da previdência dos servidores. É isso, basicamente, o Rio Grande do Sul historicamente vem fazendo isso. O governador Eduardo Leite agora repete a história, vem fazendo isso mais uma vez. Tem uma série de reportagens muito bem feitas, importantíssimas, na newsletter matinal. É uma newsletter publicada e editada no Rio Grande do Sul, uma dessas grandes iniciativas dos últimos anos que fazem cobertura de jornalismo local, que temos muito pouco no Brasil e no mundo, aliás, né? E o jornalismo local, ele é essencial, fundamental para a manutenção das democracias, tá? Triste do país que tem só esses chamados jornais nacionais, né? Folha, Estadão, Globo, é importantíssimo ter mídia local. O Matinal faz parte dessa última leva de iniciativa de jornalismo local. Então, publicado ontem pelo Pedro Nakamura, repórter também talentosíssimo, muito jovem aí, vem publicando várias reportagens importantíssimas nos últimos anos. A matéria publicada ontem, sem serviço terceirizado há 7 meses, professores assumem lugar de porteiros em escolas municipais. Deixa eu dar um zoom aqui. O professor de matemática Felipe Dornelles, diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental, vereador Carlos Pessoa de Brum, precisa dividir suas atividades pedagógicas com funções que foram terceirizadas pela Prefeitura de Porto Alegre e não estão sendo prestadas. Eu estou falando de um professor que é diretor de escola também, tá? Professor e diretor de escola. Além de gerir a unidade, onde faltam 14 professores de áreas que vão desde português à educação especial, o diretor virou o porteiro da escola, porque esses serviços não estão sendo cumpridos pela empresa que deveria cumprir esses serviços. A unidade atende mais de 1,2 mil alunos do jardim de infância ao ensino de jovens e adultos no bairro da Restinga, em Porto Alegre, né? A portaria acaba dividida entre o vigilante, que deveria estar cuidando do prédio, e a direção da escola, diz o diretor. Esse é o retrato da educação do Rio Grande do Sul, não é de hoje, isso aqui lembrando, escola pública de gente que depois vem falar em meritocracia. Pega o teu filho e coloca de porteiro da escola, você que está falando em meritocracia nesses casos, tá bom? Pega o teu filho, que estuda em escola particular. Lá em Porto Alegre você vai pagar o quê? 4 pau, 5 pau, 6 pau uma escola particular. Pega o teu filho, o senhor meritocracia, atenção, senhor meritocracia do Colégio Farroupilha, senhor meritocracia do Colégio Anchieta. Pega o teu filho, coloca nessa escola pública aqui e bota ele trabalhar de porteiro. Daqui a 5 anos a gente fala em meritocracia em relação ao teu filho, tá? Com isso os senhores não estão preocupados. Óbvio que não, né? Aliás, muita gente bateu palma ontem quando o choque da polícia foi lá na frente do Palácio Piratini para impedir que os servidores fizessem protesto, porque ontem tinha uma votação importante em relação aos servidores no Rio Grande do Sul. Então, pulem para o matinal de hoje para acompanhar essa matéria, e tem outras matérias que foram publicadas nos últimos tempos que são importantes também em relação a isso, tá? Aqui o logotipo do matinal, para vocês, a hora que procurarem no Google, acharem ele aí, para não criar confusão, tá bom? Reportagem lá da agência pública, militares recusam entrega de cestas básicas aos Yanomami. Reportagem publicada pelo excelente, um dos mais importantes repórteres brasileiros, Rubens Valente. Forças Armadas, por que eu falo isso aqui, né, gente? Não é assim, só para puxar o saco, por exemplo, do Rubens Valente, porque eu quero puxar o saco dele mesmo, tá? Tem que puxar o saco de quem merece, né? Então vamos puxar o saco do Rubens Valente, porque ele merece, primeira coisa, mas porque é o que eu sempre digo aqui. Aqui a gente dá jornalismo com CNPJ, né? Aqui, ó, CNPJ, agência pública. Né? Você sabe de onde está vindo. Se você quiser reclamar, você vai reclamar com um CNPJ chamado agência pública. Se tiver algum erro na reportagem, você pode reclamar com eles para que eles façam uma correção.
Se você se sentir ofendido, injuriado e tal, você pode eventualmente usar os seus direitos e ir para a justiça contra a agência pública, né? Não façam isso, não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo o seguinte, estamos falando aqui de pessoas. Rubens Valente, um dos mais importantes repórteres do Brasil, premiadíssimo, um cara super sério e, para além de tudo, um cara gente boa. Então a gente vai puxar o saco dele, vai puxar mesmo, né? Mas estamos falando de pessoas, nome, CPF, né? Notícia que tem procedência. Aqui a gente não vai dar junk food, você não vai comer porcaria nesse programa, tá? Não é negócio que chega enlatado, no Zap Zap, sem procedência, que a sua tia mandou, que o seu tio mandou, não tem nada disso. Aqui é notícia com procedência, tá? Aqui a gente trata notícia igual alimento, igual comida, né? Tem que ter procedência para ninguém ter indigestão de manhã cedo aqui, tá? Em meio à emergência sanitária de socorro ao Yanomami ainda em vigor, o Ministério da Defesa cobra o pagamento de R$1.600.000 a cada 2 meses para poder entregar 5.318 cestas básicas por meio fluvial até os Yanomami que vivem em aldeias do lado do Amazonas, na terra indígena, né? Indagado pela agência pública se não possui recursos para fazer o trabalho, o Ministério da Defesa respondeu laconicamente em mensagem: não possui R$1,5 milhão por mês para mandar cestas básicas para 5.300 famílias na terra Yanomami. Com a ausência de recursos, a entrega dessa parte das cestas básicas está paralisada. A ajuda militar é solicitada desde março pela FUNAI, sem sucesso. A presidente da FUNAI, a Joênia Vaipichana, já escreveu pelo menos 3 vezes ao chefe do Estado-Maior do conjunto das Forças Armadas, o almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire. O militar primeiro pediu à FUNAI um planejamento detalhado para análise da viabilidade de operações, depois argumentou que as Forças Armadas precisam ser pagas a cada 2 meses para fazer esse trabalho. Isso é um absurdo porque o orçamento de defesa no Brasil é bilionário, bilionário, tá? Passa de 100 bilhões fácil o orçamento da defesa no Brasil. E sabe com o que é gasto o dinheiro da defesa no Brasil, ô Pedro Falcão? Com o salário do general Heleno. É isso que eles fazem com o dinheiro. Mais de 70% do orçamento de defesa no Brasil é pago com pessoal. Filha de militar que não casa de propósito para conseguir receber pensão. Família de militar que foi afastado por corrupção ou coisa pior, que segue recebendo dinheiro, né? Militar da reserva que ocupa outros cargos na administração pública federal, estadual ou municipal ou em empresas privadas que seguem recebendo dinheiro, e golpista de WhatsApp que fica tramando golpe com o Cid, com o ajudante de ordens do Bolsonaro, que segue sendo pago. Enquanto isso, o exército não consegue entregar, porque não quer, cesta básica para os Yanomamis, tá? Então é disso que se trata e é por isso que isso aqui é um absurdo também. A reportagem da agência pública, claro, vai muito a fundo e aqui temos uma foto, né? Cestas básicas em depósito à espera de destinação. Defesa diz que não tem dinheiro para realizar a entrega. A gente está vendo um monte de alimento jogado no chão. Muito bem, pessoal, temos aqui uma última notícia importante lá do UOL. O inverno começa hoje e teremos esse ano no Brasil o El Niño. Já falamos sobre isso aqui, então pesquisem para entender as condições climáticas da sua região e também para se conscientizar sobre a emergência climática que vivemos no mundo. Possivelmente esse ano teremos um ano terrível em várias regiões do mundo, não só no Brasil, por conta, claro, da aceleração dos problemas do clima decorrentes da poluição que nós, seres humanos, causamos neste planeta todos os dias, tá bom? Temos um recado final, Pedrinho? Temos, né? Ontem o Lula se encontrou lá em Roma com o Domenico De Masi, né? Um filósofo, pensador italiano, né? O Lula está em Roma para se encontrar com o Papa Francisco, né? Também vai se encontrar com o presidente italiano e também confirmou ontem um encontro com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, mas prioritariamente foi se encontrar também com o filósofo italiano Domenico De Masi, né? Teve um encontro com o Domenico na terça-feira ontem, né? No Twitter o Lula então compartilhou a foto que tirou com um intelectual italiano, lembrando que o Domenico De Masi é amigo do Lula já de longa data e visitou o Lula na prisão enquanto o Lula estava preso aqui no Brasil. Tá aí o Lula com o Domenico De Masi e o legal disso,
né, é que o Domênico De Masi, vamos colocar na tela aí, ô Pedrinho, dará uma aula magna, né, uma Master Blaster aula de graça na terça-feira, é isso, né? Terça-feira, dia 27, no ICL, ao vivo, de graça. Eu vou repetir, um dos maiores intelectuais da atualidade que fala sobre mercado de trabalho, não é só o cara do ócio criativo, não. Fala sobre a evolução do mercado de trabalho, toda essa confusão que está gerando na nossa cabeça aí, inteligência artificial, a gente vai perder o emprego, o que a gente faz no futuro, né? Essas dúvidas, e é um futuro que está chegando, não é um futuro daqui a 50 anos, não, gente, é um futuro logo, está chegando aí esse futuro. Então, faz o seguinte, pega o link icl.com.br/desperta. Essa aula vai acontecer na terça-feira, às 8 horas da noite, é isso, né, Pedro Falcão? Terça-feira, 8 horas da noite, a aula Master Blaster com o Domênico De Masi, conduzida aí pelo nosso querido e brilhante, porque aqui hoje é o dia da gente puxar o saco de gente legal, Eduardo Moreira. Essa aula é de graça, mas você tem que se inscrever, tá bom? Vai ser uma aula ao vivo, não tem reprise, não pode ver depois, não tem jeito. Então separa aí uma hora e pouco para você parar ali para assistir e para entender para que caminho a gente está indo aí nesse mundo do trabalho nessa conversa com o Domênico De Masi. cl.com.br/desperta, aula ao vivo, sem reprise, na semana que vem, terça-feira, 8 horas da noite, só o ICL, né? Só o ICL. Tá bom, gente? Como última notícia muito rápida, quem quiser ler, o Lula deu uma entrevista lá pro Corriere della Sera. Lula, sobre Moscou e Kiev, né? Ninguém vencerá essa guerra, eu sonho um mundo multipolar. É a entrevista do Lula, está completa no Corriere della Sera. Quem quiser pode ler essa entrevista publicada no jornal. Acabou o Desperta, voltaremos amanhã. Muito obrigado e agora sigam para o ICL Notícias, primeira edição. O link está nos comentários. Tchau!